Sim, professor, muito obrigado. Um agradecimento muito rápido e aproveitar para congratular o CIDP e a CMVM pela organização desta conferência tão interessante quanto atual e, sem mais demoras, avanço para o meu tema. O cruzamento entre blockchain, o crowdfunding e o mercado secundário admito que tenha sido feito mais como uma provocação para saber se o blockchain é uma alternativa viável a resolver alguns dos problemas que se colocam no mercado secundário do crowdfunding, na medida em que todo o esforço regulatório e todo o trabalho tem sido feito até agora numa perspectiva de regular as ofertas iniciais e já temos material normativo à vista quanto a esse aspecto, mas depois obviamente que os investidores ficam com determinados ativos nas suas carteiras e coloca-se então a questão de saber, tendo em conta a escala com que as emissões são feitas, se o blockchain poderia proporcionar alternativas viáveis para criar a liquidez e a transparência necessárias para o funcionamento de um verdadeiro mercado secundário, e só com o funcionamento de um verdadeiro mercado secundário é que de facto o ciclo de investimento está completo e há uma porta de entrada para o investimento em crowdfunding, mas depois também haveria uma porta de saída. Ora, obviamente que todos estamos familiarizados, e vou admitir que assim o é, todos estamos familiarizados com a tecnologia blockchain. Só para refrescar, estamos a falar, ou quando empregarmos essa expressão, estamos a falar de uma base de dados eletrónica, descentralizada, atualizada com base num consenso multilateral e com recurso a técnicas de encriptação e validação temporal, e os pontos essenciais são de facto a natureza descentralizada do blockchain, que faz com que ninguém possa tomar refém os outros participantes no sistema. Todos eles têm a responsabilidade pela manutenção da base, e só com o consenso multilateral de todos os participantes da base de dados é que novos factos são registados na base. E isso, obviamente, que atribui naturalmente, pelas regras naturais do jogo, uma credibilidade e uma fiabilidade à informação constante do blockchain especial, na medida em que só por consenso multilateral é que qualquer dado, uma vez inscrito, é alterado ou removido da base. Por outro lado, se adicionarmos a isto técnicas sofisticadas de encriptação e validação temporal, obviamente que temos um sistema fiável. Agora, obviamente que sendo fiável não é indestrutível, não é incorruptível, como aliás a realidade e os vários hacks têm demonstrado. Obviamente que os blockchains, os registros descentralizados, também são sujeitos a ataques, também estão sujeitos a erros informáticos. Além disso, obviamente que, uma vez trabalhando num ambiente digital e eletrónico, podemos associar a determinados eventos previstos ex ante, através de algoritmos e de outras técnicas que eu só posso imaginar como é que sejam, mas não consigo explicar, mas podemos associar efeitos automáticos e com isso a ideia dos smart contracts, ou seja, existirem determinados desfechos previstos que são implementados automaticamente sem a possibilidade de alguém pôr o pé na porta e travar o efeito de um determinado contrato, uma vez previstos. Ora, é óbvio que nós, aqui chegados, conseguimos perceber que há alguns incentivos para o recurso a crowdfunding que poderiam ser potenciados, podiam ser complementados com o blockchain enquanto forma de superar os obstáculos naturais. É claro que quem procura o investimento ou o financiamento colaborativo procura alternativas de financiamento menos onerosas, por outro lado procura associar-se e aproveitar novos fatores na captação de investimento ao lado dos fatores tradicionais, e
Nessa medida, o blockchain, enquanto técnica descentralizada de registro de transações, poderia ser uma alternativa, sobretudo no mercado secundário, para criar mercados onde os preços fossem mais transparentemente formados e, portanto, fosse possível saber quem é que em cada momento, porque tecnicamente é possível saber quem é que em cada momento é titular de cada ativo. Por outro lado, poderia ser um incentivo a continuar uma lógica, se quiserem, de democratização do investimento que presidiu ao momento inicial da captação para uma lógica de mercado secundário. De facto, nos mercados regulamentados, muitas vezes existe a queixa da assimetria de informação e do seu impacto na formação de preços. Obviamente que o blockchain poderia resolver esse problema, simplesmente poderia resolver o problema se todos os participantes de um determinado blockchain estivessem dispostos a revelar a sua identidade. E, portanto, tecnicamente, a resposta é sim, seria possível, do ponto de vista da tendência e do género de racionais subjacentes à utilização do blockchain, está por provar que todos os participantes num determinado mercado, através do blockchain, quisessem revelar a cada momento, de forma permanente, a sua identidade e, com isso, a questão da possibilidade de resolução de um problema de assimetria de informação fica reduzida. Por outro lado, obviamente que a associação imediata e a validação multilateral resolvem muitos problemas que hoje em dia tradicionalmente são apontados aos métodos tradicionais de liquidação de transações em valores mobiliários, que demoram, onde há um lapso temporal sempre entre a transação e a liquidação financeira. Ora, como na plataforma descentralizada só se valida uma transação mediante o consenso multilateral, e esse consenso multilateral pode ser atrasado até haver liquidação financeira, pode ser tudo coincidente e poderia-se, de facto, ao mesmo tempo a transação ocorrer, haver liquidação financeira e a reconciliação também ficar imediatamente realizada. E então, de facto, a transação era a liquidação e, portanto, obviamente que isto é imaginável se imaginarmos uma tecnologia de blockchain que, ao mesmo tempo, tem uma dimensão de registro de transações e uma dimensão de pagamentos. Agora, estamos obviamente a falar do domínio do possível, não é? É claro que também se sugere que o blockchain pode ser uma forma adequada para superar alguns problemas de menor apetência de investidores individuais e de pequenos investidores para o exercício de direito de voto, na medida em que poder-se votar numa blockchain, ou seja, uma determinada blockchain onde tivesse sido gerado um determinado financiamento colaborativo, por exemplo, com base em capital, poderia depois essa própria blockchain ser um mecanismo adequado a promover o exercício de direitos de voto, e esse exercício de direitos de voto em tempo real poderia, outra vez, reduzir a assimetria de informação e sugere-se diminuir a passividade dos acionistas. Por outro lado, é óbvio que a criação de blockchains para mercados secundários aumenta a liquidez em tese, portanto, no mundo ideal, mas é óbvio que nós sabemos que essa liquidez só é verdadeiramente aumentada pela experiência que temos nos mercados regulamentados quando existem profissionais a operar nos mercados e, sobretudo, quando existem market makers. Ora, quando nós dermos o acesso a blockchains de financiamento colaborativo a investidores profissionais, as regras do jogo também mudam de certa forma e, portanto, a ideia poética de um sistema financeiro totalmente democratizado, baseado em investidores atomizados, cada um sem capacidade para tornar os outros reféns ou para dominar os outros, a partir do momento em que queremos liquidez no mercado secundário, também entram animais de outra espécie no nosso ecossistema, como hoje em dia se diz. Bom, é claro que até agora apenas
referi o cenário conceptual e o cenário do possível de imaginar o blockchain a resolver uma série de problemas que existem em matéria de mercado secundário no financiamento colaborativo. Obviamente que esta possível utilização, ainda a nível conceptual, ainda não estou a falar a nível jurídico, mas ainda a nível conceptual enfrenta alguns problemas. Se por um lado, obviamente, nós queremos e o acesso a financiamento colaborativo é muitas vezes pretendido pelos beneficiários desse financiamento para diminuir custos, para haver uma democratização, para superar fronteiras entre o institucional e o não institucional e, portanto, ainda podemos falar de todos estes incentivos como incentivos válidos. Por outro lado, o que é certo é que, a partir do momento em que começamos a tocar e a chegar a consumidores, levantam-se problemas de informação, de lei aplicável ao blockchain e de segurança jurídica. E aquilo que nós vemos e que a evidência empírica nos demonstra é que das várias ofertas iniciais de ativos gerados por blockchain sob a forma de moedas virtuais, portanto, dos estudos empíricos que existem sobre Initial Coin Offerings até agora, aquilo que é certo é que o nível de informação prestada ao mercado é desolador. Porquê? Porque não há lei aplicável, na medida em que os promotores de ofertas através de blockchain se prevalecem da não ligação imediata entre aquele blockchain e aquela oferta a algum regime jurídico, a algum ordenamento jurídico, embora se possa conseguir determinar, sendo difícil, qual é que seria a lei aplicável, o que é certo é que há uma espécie de falta de vontade de muitos reguladores para dizerem que aquela emissão está sujeita à sua lei, por um lado, e por outro lado, há um aproveitamento desta opacidade e desta incerteza jurídica por parte dos promotores e, por exemplo, num estudo desenvolvido pelo professor Dirk Zetsche, que é um conhecido para todos aqueles que se dedicam ao direito financeiro, em que foram estudados mais de 450 ICOs, Initial Coin Offerings, apenas em 17% dos casos era fornecida informação sobre sequer o que é que se estava a comprar, ou que direito é que se estava a comprar, que processo é que ia ser desenvolvido através daquela Initial Coin Offering, e em 31,4% dos casos o white paper nem sequer referia qual era a identidade dos promotores e, por outro lado, em mais de 51% dos casos, nem sequer eram prestadas informações sobre o resultado da subscrição inicial. Ou seja, obviamente que temos aqui duas forças concorrentes. Por um lado, queremos diminuição de custos, queremos acesso democrático ao mercado por empreendedores cheios de genica e de ideias ótimas. Por outro lado, não queremos que os consumidores investam em produtos financeiros onde gastam exatamente os mesmos euros que gastariam em mercados regulamentados sem a adequada informação. Também, obviamente, existem problemas quando falamos de um blockchain que não está rigorosamente determinada qual é a lei aplicável, precisamente qual é a lei aplicável depois em mercado secundário às transferências daquilo que é emitido. O que é emitido são, quando a tipologia do ativo é evidente, podemos ter participações sociais, podemos ter instrumentos financeiros, podemos ter fenómenos quase monetários. Depois, quais é que são as regras aplicáveis à sua transmissão? É uma questão diferente, sobretudo se os próprios promotores do blockchain, para navegarem nesta incerteza jurídica, não enfrentarem a questão de saber qual é a lei aplicável àquele determinado blockchain. Por exemplo, e só para identificar alguns problemas, se aquilo que é emitido através do blockchain for um ativo de natureza monetária,
Então, e se esse ativo de natureza monetária, um token, um currency token, servir para adquirir alguma coisa ou um conjunto de coisas no futuro, então poderemos ter a aplicabilidade da Diretiva dos Serviços de Pagamento. Depois, se for um âmbito muito limitado de ativos que se podem comprar, podíamos ter a aplicação da exceção das redes restritas, mas ainda assim teríamos um problema. Se o ativo que é emitido for uma equity token, então temos problemas também evidentes. Quem implementar um blockchain de negociação multilateral implementou uma infraestrutura de mercado e então é um sistema multilateral organizado que tem que ser regulamentado. Podemos permitir, e os Estados-membros da União Europeia podem permitir que haja um blockchain de transações multilaterais que está à margem da regulação e que, portanto, que não está regulamentado. Obviamente que quem depois emitiu inicialmente instrumentos de capital, obviamente que depois se pergunta se o fizer através de um blockchain em mercado secundário, estará sujeito ou não estará sujeito às regras sobre informação em matéria, por exemplo, de factos relevantes. A mesma coisa se diga quanto a todos os outros atores que estão no sistema e em relação aos quais a pergunta se colocaria da mesma forma. É claro que em Portugal nós já temos a porta de entrada no financiamento colaborativo, já a temos aberta através de um regime jurídico. Simplesmente é um regime jurídico que está estruturado da forma clássica, que estão estruturados os regimes jurídicos de direito financeiro e de supervisão, em que há necessidade de haver um ponto de entrada do regulador no sistema e do supervisor e, portanto, há alguém com quem o supervisor se quer identificar. Ora, se nós admitirmos o blockchain como forma de resolver o problema do mercado secundário, então o regime jurídico ainda não está adaptado a essa realidade. Porquê? Porque o blockchain só é eficaz se for descentralizado, e se for descentralizado, então deixamos de ter um ponto único de entrada no sistema e a entidade gestora das plataformas de financiamento colaborativo pode não conseguir dominar o blockchain. Aliás, é esperado que não o faça, se não deixa de ser um blockchain. Portanto, há aqui forças motrizes contraditórias. Por um lado, atrai-nos a tecnologia descentralizada, na medida em que ela é descentralizada, não pode ser dominada por ninguém, não pode ser manipulada por ninguém. Por outro lado, os supervisores tradicionalmente precisam de um ponto único de entrada e de um interlocutor facilmente determinável. E isso leva-nos a outro problema que está muito pouco analisado e, enquanto não estiver suficientemente analisado, quer academicamente, quer até, eventualmente, por aprovação de melhores práticas pelos próprios promotores ou, no limite, através de intervenção legislativa, é o de saber quais é que são as regras que regulam a associação dos vários participantes num determinado blockchain. Porque, obviamente, que a entidade gestora de uma plataforma de financiamento colaborativo difundir um determinado blockchain como forma de criação do mercado secundário, enfrentaria este problema de responsabilidade. É natural que a entidade gestora não queira assumir a responsabilidade por tudo o que acontece num sistema que ela não domina nem pode dominar. Por outro lado, não é claro, sobretudo se os promotores do blockchain não assumirem o problema de identificar a lei aplicável, não é claro qual é que é o contrato que os participantes e os promotores de um blockchain celebraram e qual é que é o regime de partilha de responsabilidade. E enquanto isso não for enfrentado, de facto é arriscado uma determinada entidade gestora de financiamento colaborativo avançar para a promoção de transações, quer em registro inicial de ofertas iniciais, quer em mercado secundário, através do blockchain. Até agora, como nós sabemos, os reguladores têm tido uma atitude cautelosa, mas há um perigo nessa atitude cautelosa que é o de disseminar a ideia de que a captação de investimentos através do blockchain está à margem da lei. Obviamente que não está à margem da lei. Se quiserem, o enunciado aplica-se o direito
financeiro, simplesmente é tão difícil saber qual é a lei aplicável e em que medida é que os regimes existentes são aplicáveis, que ninguém se deu ainda ao trabalho de levar esta análise até ao fim, o que não quer dizer que o direito financeiro não seja aplicável. Nessa medida, e para resumir como algumas notas finais, apenas voltar a referir que enquanto não se resolverem nos vários blockchains os problemas de lei aplicável e de em que medida é que as normas de informação aplicáveis no mercado inicial e em mercado secundário clássicos se aplicam às transações em blockchain, eu diria que nem sequer existem condições para continuarmos a discutir. Depois, se quisermos continuar a discutir, obviamente que vamos enfrentar os problemas que já referi, regime de responsabilidade, regime contratual aplicável aos participantes, em que medida é que se aplicam as regras sobre plataformas de negociação, em que medida é que se aplicam as regras de branqueamento de capitais, etc. É claro que há uma vantagem nesta discussão, é que confrontar, e é um trabalho interessante, confrontar o nível de informação que é fornecido nas ICOs que já aconteceram e o nível de informação no mercado regulamentado normal, e portanto numa oferta inicial normal, de facto a única semelhança é o nome. Initial Public Offering, Initial Coin Offering, porque o nível de informação é tão radicalmente diferente que se pode dizer que não há informação na maior parte das ICOs. E se não há informação na maior parte das ICOs e há um mercado de bilhões de dólares nas ICOs que já foram realizadas até agora, então isso quer dizer que talvez seja mais uma prova de que o modelo exclusivamente baseado na informação prestada aos utilizadores de serviços financeiros é um modelo que está esgotado e os utilizadores de serviços financeiros não querem tanta informação. Isso também pode ser útil para a forma como olhamos para outros fenómenos legislativos de relevo, como por exemplo a de MIF II. Com isto, e eu tento respeitar o meu tempo, calmo. Muito obrigado pela vossa atenção.